Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da Bíblia. O sacrifício agradável a Deus. Começaremos esse texto lendo o seguinte versículo. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A passagem acima relata quando o profeta Samuel vai ao encontro do rei Saul e percebe que as ordens recebidas de Deus não foram cumpridas, pois o profeta escutou o barulho dos animais, que não deveriam ter sido poupados. Saul tenta explicar ao profeta que o melhor do rebanho foi poupado para ser oferecido a Deus em sacrifício. Porém, Samuel diz a Saul que esta não era a vontade de Deus. Continuando a narrativa desta passagem do texto bíblico, diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23 a 26. A palavra rebelião significa desobediência, recusar a obedecer uma autoridade legítima. Já a palavra porfiar significa questionar, contestar, teimar. A prática de feitiçaria era crime grave, com punição severa. O profeta ensina que desobedecer à vontade do Senhor, Deus, é um ato grave. A palavra iniquidade quer dizer pecado. Então,
quando se questiona ou se contesta a vontade do Senhor Deus, é o mesmo que estar pecando ou adorando imagens esculpidas de falsos deuses. A idolatria também é prática abominável aos olhos de Deus. No versículo 24, Saul reconhece que não obedeceu à vontade de Deus. Frisar o trecho destacado no versículo 24. A palavra transpassado, ela significa transgredido, violado. Então, Saul reconheceu que violou as ordens de Deus, que transgrediu o caminho que deveria seguir. Porém, Saul coloca a culpa no povo, porque o temia e havia escutado a vontade dele. Na Bíblia Sagrada, nós temos duas palavras: temer e tremer a Deus. Somente a Ele. Vejamos algumas passagens disso. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Isso está no Salmo 33, versículo 8. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem palavra alguma aqueles que o temem. Isso está no Salmo 34, no versículo 9. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Isso está no Salmo 22, versículo 23. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto faz tremer o deserto de Cádiz. Salmo 29, versículo 8. O temor ao povo ou qualquer outra coisa não pode ser maior do que o temor de Deus. A vontade do povo não pode ser maior que a vontade de Deus. Pois, ao contrário, povo e Deus estariam em igualdade. E Jesus ensinou que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. No versículo 25, Saul pede perdão, porém parecia tarde, pois Saul ele já havia desagradado ao Senhor. Desobedecer a Deus, servir a outro senhor, povo, é abominável aos olhos de Deus. Como a idolatria, o pecado e a feitiçaria. Para finalizar esse texto, vamos recordar um trecho do versículo com o qual começamos. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que
a gordura de carneiros. Nós falamos de Samuel 15, 22. Então, Deus espera que seus filhos o obedeçam e que atendam aos seus mandamentos. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive a vontade do povo. Esse foi um texto que o Evandro me mandou. Gratidão a todos. Muita paz, muita luz.